Seja bem-vindo a mais um episódio de O Lado Perdido. No episódio de hoje, vamos explorar um mistério que desafia o tempo e ainda intriga especialistas. Segundo a lenda, a bruxa dos Bell espalhou medo e mistério pelo Tennessee, deixando dúvidas que persistem até hoje. Hoje a gente volta nossos olhares para uma das lendas mais persistentes e perturbadoras, eu diria, do folclore americano. A história da bruxa dos Bell, que assombrou uma família lá no Tennessee, rural, isso no início do século XIX. Os relatos, olha, são repletos de fenômenos inexplicáveis e muito sofrimento. Exatamente. E a questão que fica, né, e que a gente vai tentar explorar aqui, com base no que chegou até nós de registros e narrativas, é fundamental. Os eventos que atormentaram a família Bell foram, de fato, manifestações de uma entidade sobrenatural, como muita gente acredita, ou será que dá para entender isso por uma lente mais cética, buscando explicações, sei lá, racionais, psicológicas ou até mesmo criminais? Eu vou sustentar a perspectiva de que a natureza, a intensidade e assim a consistência dos fenômenos que foram relatados apontam para algo além do nosso entendimento convencional. Uma genuína manifestação paranormal. E eu vou argumentar que, embora a história seja fascinante, né, existem sim explicações alternativas e racionais para cada aspecto do caso. Explicações que vão desde dinâmicas psicológicas complexas até a possibilidade de fraude ou mesmo eventos naturais que foram mal interpretados na época. Olha, a minha posição se baseia muito na sequência extraordinária de eventos que foram documentados principalmente pelos relatos da família, né? A gente não está falando de um incidente isolado, mas de um verdadeiro cerco que durou anos. E começa de um jeito muito peculiar. Lá em 1817, o John Bell Sr., o patriarca, ele relata um encontro com uma criatura, nossa, absolutamente bizarra nas terras dele. Corpo de cachorro, cabeça de coelho, é um detalhe muito específico para a gente simplesmente descartar, né? E logo depois começam os tormentos. Auditivos, batidas sem explicação nas paredes de fora da casa, que depois passam para dentro, e aí evoluem para sons de roer, engasgos, sussurros. Isso por si só já seria apavorante, mas os fenômenos escalaram e muito. Os relatos descrevem objetos sendo jogados pela casa, cobertores arrancados das camas e, o mais grave, agressões físicas diretas. A filha mais nova, a Betsy Bell, ela virou um alvo preferencial, né? Sofria tapas, puxões de cabelo, beliscões. Dizem que era até espetada por alfinetes por uma força invisível. Essa progressão e a natureza física tangível dos eventos é difícil explicar por meios normais, vamos dizer. Além disso, teve a manifestação de uma entidade vocal que não só falava, mas conversava fluentemente, cantava, citava trechos da Bíblia e demonstrava conhecer coisas íntimas da família e dos visitantes. Essa voz muitas vezes se identificava como Kate Betts, uma antiga vizinha com quem o John Bell teve uma briga por terras, o que até sugere um motivo, né? A entidade mostrava uma raiva particular contra o John Sr., cujos problemas de saúde, tipo espasmos no rosto, dificuldade para engolir, pareciam piorar com a presença dela, e contra a Betsy, cujo noivado a entidade parecia querer impedir a todo custo. A morte do John Bell em 1820 é o clímax sombrio da história. Ele foi encontrado na cama, sem reagir, e tinha um frasco misterioso com líquido escuro perto dele. A própria entidade teria se gabado de ter envenenado ele. E o líquido, quando testaram no gato da família, se mostrou fatal. Essa entidade ainda previu que voltaria 7 anos depois, em 1828, e de novo 107 anos depois dessa data, o que daria 1935. Se a gente soma a isso o relato, mesmo que seja contestado, sobre o Andrew Jackson e a comitiva dele sendo impedidos de chegar na fazenda por uma força invisível, bom, a gente tem um conjunto de evidências circunstanciais que apontam muito forte para uma presença inteligente e malévola. Como é que a gente explica tudo isso de forma puramente racional? Eu entendo a força desses relatos. Eles são dramáticos, né? Mas é justamente por serem tão extraordinários que eles exigem um olhar mais crítico, mais rigoroso.
E a perspectiva racional, ela oferece múltiplas camadas de explicação possíveis, sim, sem precisar recorrer ao sobrenatural. Primeiro, essa possibilidade de histeria coletiva, a gente não pode subestimar isso. Numa comunidade rural isolada, lá no começo do século XIX, as crenças em bruxaria, em fenômenos sobrenaturais, eram bem mais presentes, né? Um evento inicial estranho, talvez mal interpretado, como esse avistamento do animal bizarro pelo John Bell, pode ter sido o gatilho. O medo, a sugestão, isso pode se espalhar muito rápido num grupo fechado, levando as pessoas a interpretar sons normais da casa, estalos da madeira, vento ou sombras, ou até sensações físicas como manifestações paranormais. Segundo, a hipótese de fraude. É bastante plausível. Quem se beneficiaria? Talvez membros da própria família, buscando, notoriedade, atenção, ou talvez desviando o foco de problemas internos, tensões familiares, problemas financeiros, ou talvez gente de fora. Os ruídos podiam ser produzidos por truques bem simples, os objetos se movendo, encenados. E as agressões a Betsy, extremamente perturbadoras, concordo, mas poderiam ser manifestações psicossomáticas muito severas, resultado de um estresse ou trauma psicológico imenso. Ou, alternativamente, a gente não pode descartar possibilidade de encenação ou até mesmo autoflagelação, consciente ou inconsciente, num ambiente familiar que já estava tenso, carregado dessa expectativa sobrenatural. A condição do John Bell Sr., aqueles espasmos faciais, hoje talvez a gente tivesse um diagnóstico neurológico para isso, tratável ou não, mas não necessariamente de origem espiritual. Agora, a morte do John Bell, você coloca como o clímax sobrenatural, mais a presença de veneno. Isso é a evidência física mais forte em toda a história, e ela aponta, assim sem muita dúvida, para uma ação humana, homicídio ou suicídio. Atribuir a morte à bruxa vira uma narrativa muito conveniente, né? Se foi suicídio, a lenda ajuda a mascarar o estigma da época. Se foi homicídio, talvez por alguém de dentro ou fora da família que tivesse motivos para odiá-lo, ou talvez ligado à própria disputa de terras com a Kate Betts, a bruxa, oferece o bode expiatório perfeito, que já era famoso na região. E a própria entidade é contraditória. Ora é a Kate Betts, ora é um espírito nativo americano, ora é um fantasma guardando um tesouro. Essa inconsistência é muito típica do folclore em evolução, que vai absorvendo elementos locais, sabe? Ou então de um embusteiro tentando confundir as coisas. E sobre o Andrew Jackson? A ausência completa de qualquer menção a um evento tão espetacular nos diários dele, nas cartas, nos registros oficiais, é um silêncio que diz muito. Histórias orais mudam com o tempo. A falta de comprovação documental primária enfraquece demais esse pilar da lenda. E, por fim, a própria vitalidade da história como lenda, né? Inspirando filmes como a American Haunting, The Bell Witch Haunting, e talvez até influenciando de leve algo como A Bruxa de Blair. Isso demonstra mais a força dela como narrativa cultural que se adapta e reinterpretava do que como um fato histórico bruto e imutável. O filme An American Haunting, por exemplo, que é baseado num romance, ele até introduz a hipótese de abuso sexual como gatilho psicológico, mostrando como a história é moldada por novas interpretações ao longo do tempo. Você levanta pontos importantes sobre essa necessidade de analisar com cuidado, sim. Mas vamos pensar um pouco mais fundo em algumas dessas explicações racionais. Você fala em histeria coletiva, mas como que isso explica a especificidade e a inteligência que é relatada da entidade? Não eram só ruídos aleatórios, né? Eram conversas, respostas a perguntas, conhecimento de fatos íntimos. A entidade interagia de forma coerente, mesmo que fosse para fazer o mal. Isso não encaixa muito bem com a ideia de um pânico generalizado e racional. E quanto à fraude? Manter um engano tão elaborado por tanto tempo, envolvendo múltiplos fenômenos físicos e vocais, isso exigiria uma habilidade e uma conspiração complexa, né? Especialmente para enganar gente de fora, visitantes, que também teriam testemunhado coisas. Seria mesmo mais simples do que aceitar a possibilidade de algo
inexplicável? A complexidade da fraude não a torna impossível, né? É só a gente pensar em casos documentados de médiums fraudulentos que enganaram plateias inteiras por anos com truques super elaborados. Quanto à inteligência da entidade, muito do que a gente sabe vem de relatos que foram filtrados pela família e décadas depois. O que foi realmente dito? Quão coerentes eram as respostas de fato? O diário do Richard William Bell, que é a base do livro do Ingram, é a fonte principal, mas é um relato de segunda mão, né? Escrito por um filho sobre eventos traumáticos da infância e juventude dele e publicado muito tempo depois. A memória humana, a gente sabe, ela falha, ela reconstrói, detalhes podem ter sido embelezados, inconsistências podem ter sido omitidas para criar uma narrativa mais coesa, mais impressionante. A tal inteligência pode ser uma construção posterior. E sobre as conversas, de novo, quem estava presente? Principalmente a família. Visitantes podem ter ouvido ruídos ou vozes meio indistintas, que foram interpretadas depois, já dentro da narrativa estabelecida. A própria dinâmica familiar poderia explicar o foco no John e na Betsy. Talvez a Betsy fosse o centro inconsciente dos fenômenos, como em alguns casos que são estudados de poltergeist ligados a adolescentes sob estresse, o chamado agente RSPK, né? Recurrent Spontaneous Psychokinesis. Isso não exige uma entidade externa para acontecer. Mesmo considerando essa possibilidade de embelezamento nos relatos posteriores, a natureza física dos ataques a Betsy parece ir além de manifestações psicossomáticas ou encenação. Os relatos falam de marcas visíveis, de uma força considerável sendo aplicada, e aquele início peculiar com a criatura meio cão, meio coelho, é um detalhe tão esquisito que parece mais uma lembrança genuína, por mais bizarra que seja, do que uma invenção calculada para iniciar uma fraude. Como que a perspectiva cética explica essa violência física e esse ponto de partida tão específico? Não seria mais parcimonioso aceitar que algo externo estava interagindo fisicamente com eles? Parcimonioso é a palavra-chave aqui. Concordo. Mas invocar uma entidade sobrenatural com poderes físicos capaz de interagir seletivamente, conversar e até envenenar é uma hipótese extraordinária. Explicar os fenômenos através de uma combinação de fatores conhecidos, estresse psicológico extremo, que é capaz sim de causar marcas ou sensações físicas intensas, as chamadas dermatografias ou estigmas, possíveis truques, objetos movidos com fios finos, ruídos feitos discretamente, a sugestionabilidade no ambiente de medo e a reinterpretação de eventos ao longo do tempo, isso me parece mais alinhado com o princípio da navalha de Ockham, sabe? A violência relatada contra Betsy é perturbadora sim, mas sem evidência forense ou observação controlada da época, é impossível determinar a causa real. Poderia ser uma forma extrema de somatização ou, infelizmente, até mesmo abuso disfarçado e atribuído à bruxa. A história da criatura inicial pode ser uma contaminação retroativa da narrativa. Talvez o John Bill tenha visto um animal incomum ou doente e, depois que os fenômenos começaram, essa lembrança foi reinterpretada como presságio sobrenatural que deu início a tudo. É comum em narrativas folclóricas que um evento inicial marcante seja adicionado ou enfatizado para dar um ponto de partida claro e dramático para a história. Isso nos leva de volta à morte do John Bell. Você insiste na explicação humana, homicídio ou suicídio como sendo o mais simples. Mas o contexto não pode ser ignorado. Ele morre depois de anos de tormento atribuído especificamente a essa entidade que proclamava seu ódio por ele. A descoberta do veneno, nesse cenário, não contradiz a narrativa paranormal. Ela a confirma, pelo menos para aqueles que estavam vivenciando o terror. A entidade teria usado um meio físico, o veneno, para cumprir a ameaça dela. A reação da família testar no gato, que morre, e depois jogar o frasco no fogo sugere que eles viram ali a mão da bruxa, não um crime comum. Por que descartar a interpretação deles, que estavam no epicentro dos eventos? Porque a interpretação deles estava imersa em medo, em superstição
e possivelmente num desejo de encontrar sentido naquele caos todo, ou até mesmo de encobrir uma verdade inconveniente. A presença física do veneno é um fato. Uma entidade sobrenatural manifestando ou administrando o veneno. Isso é especulação. Qual é mais provável? Queimar o frasco pode ser visto como uma tentativa de destruir a evidência de um crime ou suicídio, justamente para permitir que a narrativa sobrenatural prevalecesse, talvez protegendo a reputação da família ou evitando investigações. Se fosse um crime, quem teria acesso e motivo? A história oferece suspeitos implícitos na própria disputa com a Kate Betts ou talvez tensões internas que a gente não sabe. Se fosse suicídio, a saúde já debilitada do John Bell e o tormento psicológico real, mesmo que não fosse sobrenatural, poderiam sim tê-lo levado ao desespero. A explicação humana, embora seja sombria, ela se baseia em mecanismos que a gente conhece. A explicação sobrenatural requer aceitar premissas muito mais complexas e não comprovadas sobre a natureza da realidade. E a documentação, a gente não pode simplesmente descartar os esforços para registrar esses eventos. O livro do Martin Van Buren Ingram, de 1894, An Authenticated History of the Famous Bell Witch, se baseou bastante no diário do Richard William Bell, que viveu os acontecimentos. Mais tarde, em 1934, o Charles Bailey Bell, que era médico e descendente direto, publicou The Bell Witch, A Mysterious Spirit. A publicação desse último, em 1935, que era o ano que a entidade supostamente previu o retorno dela, 107 anos depois de 1828, isso não parece mera coincidência. Sugere uma crença que persistia dentro da linhagem familiar e talvez uma tentativa de validar a profecia ou alertar a comunidade. Isso não demonstra um esforço genuíno para preservar a memória de eventos que eles consideravam reais. Demonstra um esforço para preservar uma narrativa, sem dúvida. Mas a questão é a confiabilidade dessa narrativa como registro factual. O livro do Ingram, que é nossa principal fonte detalhada, foi publicado mais de 70 anos depois dos eventos centrais. Ele se baseia num diário familiar que a gente não tem como verificar de forma independente. Memórias de infância sobre eventos traumáticos são notoriamente sugestionáveis, podem ser alteradas ao longo do tempo consciente ou inconscientemente para se encaixar numa história mais coesa ou mais impactante. O diário pode ter sido ditado ou interpretado pelo Ingram. Quanto ao livro do Charles Bell, em 1934-35, ele pode ser visto como um ato de preservação da lenda familiar, talvez até de orgulho por pertencer a uma história tão famosa, coincidindo com a data da profecia para gerar mais interesse. Houve alguma evidência concreta do retorno da entidade em 1935? Que eu saiba, não. O que a gente tem são relatos anedóticos e a manutenção da lenda. A própria existência de múltiplos livros, recontagens, adaptações culturais, isso reforça o status da história como folclore poderoso. O folclore não precisa ser falso, mas ele evolui, ele se adapta, ele ganha e perde detalhes ao sabor das épocas e dos contadores. A Bruxa dos Bells parece um exemplo clássico desse processo, mais do que um caso paranormal documentado de forma irrefutável. Em conclusão, a minha perspectiva é que a convergência de múltiplos testemunhos sobre fenômenos físicos inexplicáveis, incluindo as agressões, a presença de uma inteligência vocal que interagia com intenções claras, e a culminação na morte suspeita do John Bell num contexto de ameaças diretas, tudo isso documentado e transmitido ao longo de gerações constrói um argumento robusto para a realidade de uma assombração paranormal lá na Fazenda Bell. A ausência de provas definitivas não invalida a força do conjunto de evidências circunstanciais e testemunhais que sugerem que algo verdadeiramente extraordinário e fora do comum aconteceu ali. Por outro lado, eu reitero que cada elemento dessa história extraordinária admite, sim, uma explicação racional alternativa. Histeria coletiva, fraude intencional, fenômenos naturais mal interpretados, manifestações psicossomáticas que podem vir de estresse severo ou trauma e a possibilidade muito real de um crime ou envenenamento do John Bell sendo habilmente encoberto pela própria lenda que ajudou a criar.
As inconsistências na identidade da bruxa e a crucial falta de corroboração externa para eventos capitais, como o incidente com o Andrew Jackson, reforçam a interpretação da história como um amálgama de eventos reais distorcidos, exageros e a dinâmica poderosa do folclore. A explicação mais parcimoniosa, no fim das contas, não requer invocar o sobrenatural. A saga da Bruxa dos Bell continua a nos fascinar justamente por essa tensão inerente, né, entre o que parece desafiar a explicação e as tentativas racionais de dar sentido ao caos. Os registros, mesmo com as falhas e vieses deles, nos oferecem um vislumbre de um drama humano intenso, envolto em mistério. Pois é. E é no exame dessas múltiplas facetas, o relato paranormal, a análise cética, o contexto histórico e cultural, que a gente aprofunda a nossa compreensão, não só desse caso específico, mas de como nós lidamos com o inexplicável, como construímos narrativas e como as lendas acabam se enraizando tão profundamente na nossa imaginação coletiva. O material de origem nos convida a continuar questionando e explorando, sem dúvida.